Então, bora para o desafio 1 da chuva de bolinhas. A gente já começou tendo aqui a nossa função setup já criada, mas eu vou criá-la de novo, e alguns comandinhos feitos aqui. Eu vou refazer esses comandos de novo, mas agora eu vou explicando para que serve cada um deles. Então, vamos lá. Geralmente, aqui na primeira linha, nessa linhazinha aqui, é onde eu gosto de criar as minhas variáveis, que já já eu vou criar. Então, eu vou deixar essa linha em branco, e eu vou começar aqui criando a nossa função setup, que eu diria que é a principal função do P5, e em seguida a segunda principal função do P5, que é a função draw. A função setup, ela roda uma vez assim que a minha página é carregada. Carregou a página, ele roda a função setup uma vez só. Depois que ele rodou a função setup, ele começa a rodar a função draw em loop. Então, ele vai ficar rodando essa função draw a 60 FPS. Na função setup, é onde, por exemplo, eu crio a minha canvas. Então, eu vou dar aquele comando de novo aqui, ó, create canvas, abre parênteses, e aí eu quero que a minha canvas seja do tamanho da tela que eu tenho aqui. Então, eu vou usar o window, o widget e o window height. Se a gente deixa o window widget e o window height puro, a nossa telinha vai ficar com essa rolagenzinha aqui. Então, eu vou colocar aqui, vou tirar alguns pixelzinhos da altura e aí a rolagem some. A gente já vai enxergar essa tela ali sendo pintadinha, bonitinha. Por enquanto, ela tá transparente, porque eu não tenho nenhum comando aqui pintando a minha tela ainda. Logo no início do vídeo, a gente tinha o comando background 0 aqui e a gente tinha uma telinha preta. O comando background faz exatamente o que como o próprio nome sugere, né? Background significa plano de fundo. Então, ele cria uma cor, ele pinta o meu plano de fundo. Se a gente coloca esse comando dentro da função setup, o que acontece é que esse comando ele vai rodar uma única vez. Como o nosso objetivo aqui, daqui a pouquinho, vai ser colocar movimento na nossa bolinha, não faz muito sentido a gente deixar ele aqui na função setup. Então, eu vou jogar ele dentro da nossa função draw. Mesmo que hoje a nossa bolinha ela fique parada, se eu deixar esse background ali em cima na função setup, ele não vai funcionar muito bem. Então, dentro da função draw, eu coloquei o meu fundo. Aqui na primeira linha, eu vou declarar as variáveis que vão armazenar as coordenadas e as informações em geral da minha bolinha. Então, eu vou ter aqui o comando let, que cria uma variável, bolinha x, bolinha y, bolinha r. O bolinha x vai armazenar a posição x da minha bolinha, o bolinha y, a posição y da minha bolinha, o bolinha R vai armazenar o raio da minha bolinha. No P5, o lado que está mais para a esquerda da minha canvas é a posição 0. O lado que está mais para a direita é a largura da minha canvas. E, em relação à posição Y, o lado que está mais para cima é também a posição 0. E o lado que está mais para baixo é a altura da minha canvas. No nosso caso aqui, a gente não sabe exatamente quanto que é a altura e a largura da nossa canvas. A gente só sabe que ela tem a largura da nossa tela e a gente sabe que nesse caso aqui, ela tem a altura da janela menos 4 pixels. E é só isso. Existe uma constante dentro do P5 que retorna para nós esses valores. Então, a gente não precisa saber necessariamente qual é o tamanho. Ah, Cá, mas eu quero saber o tamanho. Eu quero criar uma canvas com um tamanho fixo. Muito bem, você pode usar aqui, ó, Create Canvas, sei lá, 400,400. Você vai ter uma canvas com 400 de largura por 400 de altura. 400,600. 400 de largura por 600 de altura. E aí fica a seu critério como que você vai querer fazer essa canvas. É uma outra opção também. E aí, nesse caso, a gente sabe que a largura é 400 e que a altura é 600. Mas, de novo, eu não preciso necessariamente saber esses números aqui. Então, vou voltar para o que a gente estava aqui e vamos criar nossa bolinha. A gente tem dois comandos que criam bolinhas. A gente tem o comando elipse e o comando circle. Comando elipse, eu posso passar aqui até 4 números para ele. Então, vamos supor que eu use 20, sei lá, 300,40. Olha lá, já temos uma bolinha. Vou mudar esse valor aqui que estava 20, eu vou mudar para 200. Olha lá, minha bolinha andou para a direita. Então, o primeiro número aqui, ele é a posição X da minha bolinha. O segundo número, ele é a posição Y da minha bolinha. E o terceiro número, se eu não fiz nenhuma modificação aqui em cima, ele é o diâmetro da minha bolinha. Daí, pode ser
ser que eu queira colocar mais um número aqui. E nesse caso, a gente tem esse terceiro número sendo o diâmetro da largura e o quarto número é o diâmetro da altura de uma forma ovalada. Eu, particularmente, quando eu estou criando bolinhas, eu gosto mais de usar o comando circle. O comando circle, ele recebe 3 valores, e aí é igualzinho o comando elipse, só que ele só vai funcionar com 3 valores mesmo. O primeiro valor é a posição x, vamos supor 400. O segundo valor é a posição y, vamos supor 200. E o terceiro valor, se eu não fiz nenhuma modificação, e eu ainda não fiz, seria o diâmetro da minha bolinha. Olha lá. Então, se eu alterar esse primeiro número aqui, diminuir o número, a minha bolinha anda para a esquerda, aumentei esse número, a bolinha andou para a direita. Diminuí esse número, a bolinha foi para cima, aumentei esse número, a bolinha foi para baixo. Diminuí esse número, eu diminuí o tamanho da minha bolinha, aumentei esse número, a bolinha aumenta também. Só que, de novo, eu não quero deixar esses valores aqui fixos. A gente chama isso de hard-coded. Eu não quero deixar meus valores aqui hard-coded. Por quê? Porque a gente vai mudar esses valores depois. Então, para isso, a gente criou essas variáveis aqui. Acabei de falar para vocês que o primeiro número é a posição x, certo? Então, bolinha x. O segundo número é a posição y. Então, bolinha y. O terceiro número é o raio. Mas você falou que o terceiro número era o diâmetro. Por que você está colocando raio, então? Para quem não sabe, o raio ele é a metade do diâmetro de uma bolinha. E dá para a gente trabalhar com o diâmetro? Dá. Vamos fazer isso agora. Então, antes da gente trabalhar com o diâmetro, eu vou inicializar essas 3 variáveis aqui. Bolinha x vai ser igual a, digamos, 100. Bolinha y vai ser igual a 200. E bolinha R vai ser igual a, não sei, 20. Bom, temos aqui uma bolinha com 20 pixels de diâmetro. Só que, como eu falei, eu quero que essa variável aqui, ela represente o raio da minha bolinha. Eu poderia perfeitamente multiplicar esse valor por 2 aqui, mas, como a gente quer trabalhar com raio, vamos usar aqui o comando ellipse mode. Mas vamos ver quais são as possibilidades desse ellipse mode. Aqui no site do P5, existe uma área chamada referência. Essa referência tem a parte da documentação de todos os comandos que a gente pode usar. Eu vou pesquisar aqui em cima, ellipse mode. Olha lá, a gente tem algumas possibilidades aqui. A gente tem o ellipse mode center, que é o padrão. É quando esse terceiro valor aqui, ele é o diâmetro. O ellipse mode radius ou radius, que é exatamente o que a gente quer, esse terceiro valor aqui, ele é o raio. E a gente tem também a opção corner, onde a nossa bolinha, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, tenho sim, onde a nossa bolinha, esses primeiros 2 parâmetros aqui, eles são a posição superior e a posição esquerda da bolinha. Na verdade, primeiro esquerda, depois superior da bolinha. E a corners é como se a gente fizesse um retângulo desse ponto aqui, 25 por 25, até o ponto 50 por 50 e depois traçasse uma bolinha dentro desse retângulo. Esse seria o corners. Então, como eu falei, eu estou interessada no radius, ou radius. Então, vamos digitar aqui, ó, radius. E olhem lá como é que a bolinha ficou maior. Tá vendo que ela ficou maiorzinha aqui. Já conseguimos atingir o nosso desafio. Vamos fazer mais umas firulinhas? Vamos! Eu quero minha bolinha no centro da tela. Como é que eu faço? Bom, eu falei para vocês que a nossa telinha aqui, ela tem essa posição aqui mais à esquerda, sendo a posição 0, e a posição mais à direita, a posição da largura da tela. E aqui no P5 eu posso chamar de o edit desse jeito. Então, se eu quero o centro da tela, basta eu dividir esse valor por 2. Se a minha tela tivesse 400 de largura, por exemplo, o centro da tela seria o 200, certo? E a altura? A altura é height. Olha lá. E se eu quero o centro da tela, height dividido por 2. E o raio eu vou deixar o 20 mesmo. Acho que tá bom. Acho que 20 está um bom tamanho. Então, eu vou deixar o 20 mesmo. E também quero colocar uma corzinha aqui. Bom, aqui embaixo
eu vou colocar o comando fill, e ele poderia ficar lá em cima também sem problema, não iria afetar aqui o resultado final não. E aqui eu vou colocar qual é a cor que eu quero. A gente tem 3 maneiras de passar cor para esse comando fill, que inclusive também valem aqui para o background. 3, na verdade a gente tem 4 maneiras de passar o comando fill. Se eu passo um número de 0 a 255, a gente tem aqui um tom em escala de cinza, sendo 0 o preto, sumiu a bolinha, e o 255 o branco. Se a gente passa aqui 3 cores, vamos supor 255, 255, 0, a gente vai ter a cor amarela. Mas a gente pode também colocar, abre aspas, hashtag e uma cor em hexadecimal, vamos supor FF0000, vermelho. E eu posso também chamar uma cor pelo nome. Então, por exemplo, blue, red, orange, yellow. Todas essas são cores válidas. Qualquer cor que a gente usa numa lista de HTML, é só procurar que você acha fácil isso. A gente pode usar aqui. Então, por exemplo, se eu uso blue, a minha bolinha fica azul. Se eu uso cyan ou cyan, a nossa bolinha fica ciano. Green fica ali verde. Eu vou usar uma cor que eu gosto bastante, orchid, que é um roxinho. E tá aí, tá pronto. A nossa bolinha tá parada no centro da tela, bonitinha e pronta para a próxima parte.